Boa noite. Meu nome é Alexandre, tenho 37 anos, moro no Piauí. E o relato que vou contar hoje se passou em agosto do ano passado. Não sei se vou saber falar direito, mas vou tentar. Conheci o canal de vocês através de um amigo e, como tinha falado para ele, ele me encorajou a enviar isso para vocês. Infelizmente, tudo começou depois de uma tragédia. Meu pai partiu de forma trágica. Era um senhor novo e cheio de vida, mas no acidente de moto ele veio a nos deixar. Ele deixou um sítio no interior que, no caso, era o xodó dele. Fazia anos que os planos dele era se aposentar e morar lá. Não deu tempo, mas ele gostava muito de lá. Quando o luto passou, eu fui até lá ver o que faria. Eu não queria vender, mas também não tinha condições de manter, e eu sei que não ia me adaptar à vida no mato. Eu só nasci no interior, mas fui criado na cidade. Chegando no sítio, conheci o caseiro e sua família. Pessoas humildes, mas que cuidavam tão bem daquele espaço. Não era tão grande, mas estava muito bem cuidado. Comentei com o seu João que eu não tinha planos de ficar e que talvez teria que vender, mesmo com dó no coração. Foi aí que ele me perguntou se eu não venderia para ele em parcelas, como se ele estivesse pagando aluguel. Ele disse que faria um empréstimo e que ia dar um jeito para comprar. Para resolver essas papeladas, demora um certo tempo e eu ia passar alguns dias ali. Morava na casa a mulher dele e os 2 filhos. Eles realmente gostavam daquele local. Essa conversa aconteceu no primeiro dia e, como demora um pouco, resolvi passar uns dias ali. E logo, na primeira noite, eu notei algo estranho. Quando foi começando a escurecer, os 2 filhos saíram, fechando todas as janelas e portas da casa, mas não era de um jeito normal. Como eu era um estranho no meio deles, só observei e fiquei calado. Pois bem, dormi normalmente. No outro dia, o seu João veio falar comigo. Veio me perguntar se eu tinha medo de coisas sobrenaturais. Medo do desconhecido. Primeiramente, eu disse que nem acreditava nessas coisas. Foi aí que ele me contou a história mais cabeluda que eu já ouvi na vida. Ele me disse que toda noite um bicho rondava o terreno e que, algumas vezes, até forçava a porta, mas que na maioria das vezes ele ficava escondido nas árvores ao redor da casa. Eu, sem acreditar em nada, comecei a perguntar mais detalhes. Seu João disse que é um bicho dos braços grandes, que quase arrastam no chão e que anda bem desengonçado, mas que, tirando isso, tem aparência de um ser humano. Ele também contou que ver mesmo ele só viu umas 4 vezes, mas que ouvia quase todo dia, tanto que sempre que escurece, todo mundo já sabe o que fazer para evitar o contato. Logo no começo eu achei que era a história dele para mim realmente não querer ficar na casa. Mas eu vi, quando ele contava, realmente ficava com medo. Eu vi também que a quantidade de detalhes, ele contava 2 ou 3 vezes a história. E era do mesmo jeito, curioso, do jeito que eu sou, mas não deveria ser. Eu combinei com ele para a gente esperar. Morrendo de medo, ele disse que não era bem assim e que não era seguro esperar. O certo era só saber e tomar cuidado. Claro que eu não aceitei e disse para ele que só acreditava vendo.
Na noite seguinte, como já tinha observado, os 2 filhos deles fecharem todas as janelas e portas da casa e já entrarem no quarto para dormir, eu chamei ele e disse: João, é hoje. Eu vou dormir na sala e esperar esse tal bicho que você fala. Ainda sem acreditar muito na história dele, deitei normalmente e comecei a tentar dormir, quando de repente ouvi um barulho alto, vindo da lateral da casa. Logo, em seguida, uma respiração alta, como se fosse de alguma fera ou bicho muito grande. Eu não tive coragem de olhar na brecha da porta. Fui no quarto do seu João e o chamei. Avisei que tinha algo lá fora. E ele deu um sorriso de canto, de rosto e falou: eu avisei para o senhor. Agora vá se deitar e dormir. Ele não vai nos fazer mal. Aquilo ficou na minha mente. Como assim ele convivia de boa com um monstro que sequer ele sabia o que era? Mesmo ouvindo o que aquele caseiro vivia, eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo e com uma família inteira. Lidava tão naturalmente com aquilo. Por mais alguns dias que eu passei no sítio, eu voltei a ouvir o mesmo barulho, a mesma respiração, e perguntei ao seu João: como o senhor vive tão bem com algo tão perigoso e assustador? Ele disse que no começo teve muito medo, mas que depois, como não tinha para onde ir e muito menos outro emprego, se viu numa condição de não ter escolha. Ele disse que meu pai morreu e nunca soube dessa história, já que quando meu pai ia, ele fazia questão de que meu pai ficasse no quarto mais longe da entrada possível. Para ele, podia parecer normal, mas para mim, não. Eu não conseguia me conformar com aquela história. Eu ia pelo menos tentar dar algum jeito. Foi quando fui olhar algum jeito de acabar com isso. Em todo lugar que vi, falava de uma reza antiga que só um rezador muito experiente podia dar um fim tranquilo. O sítio era muito afastado, não tinha casa próxima e seu João disse que não tinha nenhum rezador por ali. Eu fui até a cidade procurar nas mercearias e comércios por algum que conhecesse e o rezador tinha que topar também. Perguntei em tudo que era canto e nada. Todo mundo me dizia que hoje em dia essa cultura está se acabando, que por ali não ia achar. Quando eu estava perguntando em um açougue, um senhor ficou me olhando de forma diferente e quando já estava quase desistindo e indo embora, ele veio até mim e disse: o senhor está procurando rezador para quê? Eu fui e expliquei a história. Na hora, ele falou que seu avô era rezador, mas estava muito velhinho e que não ia poder ajudar. Fiz questão de ir até ele para ver se poderia me ajudar. Seu José realmente era bem velhinho, mas só ele poderia me ajudar. Perguntei como se livrar do bicho. Ele me ensinou algumas coisas que eu não vou falar. Era a única coisa que eu tinha, mais a minha coragem. Fui correndo para o sítio falar para o seu João, muito animado porque eu tinha certeza que aquilo iria dar certo. Ele, com medo da criatura, disse que era melhor deixar do jeito que estava. Eu resolvi tentar sozinho. Ainda à tarde eu fui colocar em prática o que seu José me ensinou. E à noite já estava tudo pronto. Sozinho eu fiquei no alpendre e no escuro, esperando. De repente, aquela coisa passa. Como se fosse um vulto muito rápido mesmo. Passou mais à frente e ficou de frente para mim.
longe, mas eu tive a certeza que estava olhando para mim. Foram os segundos mais longos da minha vida, quando eu vi que, se quisesse, em um piscar de olhos, aquela criatura poderia literalmente acabar comigo. Eu corri e entrei na casa. Eu entendi que é humanamente impossível fazer alguma coisa com aquela criatura monstruosa e deformada. Eu não passei mais uma noite sequer naquele sítio e nunca mais pisei lá. Às vezes eu falo com seu João por que eu resolvi vender o sítio para ele. Eu nem ouso perguntar nada sobre aquele ser. Eu só sei que ainda deve habitar lá. Eu ainda penso naquela visão que eu tive. Impossível conseguir viver normal depois de uma experiência dessas. Mas, de algum jeito, seu João não tem medo disso.